Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast da BB Arc 7. Já sabem, estou sempre a dizer, subscrevam o nosso canal, cliquem no sininho para receberem as nossas notificações e hoje, no final do podcast, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários abaixo. Hoje temos à conversa uma criadora de conteúdos digitais, a nossa Sílvia Reis, que nos vem contar um bocadinho a sua experiência. O que é isto de ser mãe depois dos 40, antes dos 40, ali na fase dos 20, quais as fases que mudam na vida de cada pessoa, de cada família. Uma família de 10, vejam bem, uma família de 10, uma família numerosa e em casa, de certeza que também já se identificaram aqui com algumas destas sugestões. Fiquem aí desse lado e acompanhem a nossa entrevista com a Sílvia Reis. Olá Sílvia, olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui muito ao nosso obrigada. Podcast. Ora, vamos começar aqui com uma família de 10. Como é que é gerir uma família de 10? A nossa família de 10 não são 10 humanos, não é? São 6 humanos e depois 4 não humanos. Pronto, temos um cão, um gato, e uma cadela, um gato e 2 tartarugas. Muito bem. Por vontade dos meus filhos tínhamos o jardim zoológico inteiro. Acho que é normal, principalmente em certas idades. Pronto, é muito divertido, mas é sempre um bocadinho caótico, porque eu acho que a partir do momento em que deixam de ser 2, começa a haver uma introdução de caos não controlado dentro de casa. Mas é divertido. Ó Sílvia, e como é que é, lá em casa devem-se estar a perguntar certamente, como é que é isto da organização? Como é que fazemos de manhã com o stress de ir para o trabalho, de arranjar os lanches, de arranjar as mochilas, e um não acordou e o outro ainda não se vestiu, o outro ainda não foi tomar banho e uma correria? Como é que é esta organização toda matinal? Eu acho que a organização matinal é uma organização noctívaga. Ou seja, se as coisas ficarem bem organizadas à noite, de manhã não há tanto caos. Não quer dizer que não haja normalmente algum caos de manhã, porque há sempre alguém que dorme mais um bocadinho ou não preparou a mochila como devia ter preparado, mas normalmente tentamos controlar as coisas assim com um bocado de calma. O truque está realmente em, de noite, pedirmos aos jovens e às criancinhas para deixarem tudo preparadinho e nós também fazermos a nossa parte. Mas eu tenho uma coisa boa em relação a outras famílias numerosas, é que os meus filhos são espaçados. Portanto, como eu tenho filhos dos 2 aos 20... Dos 2 aos 20. Implica que eu não me preocupo minimamente com o de 20. Que é ótimo. O que é ótimo. O de 14 e o de 10 já sabem organizar as coisas, é só preciso ter a certeza que se levantaram e que tomaram um pequeno almoço, porque de resto tem que ser eles próprios a organizar-se e vestirem-se. Às vezes é preciso verificar se estão bem vestidos de acordo com o tempo atmosférico, que eles às vezes esquecem-se. E pronto, a bebé é uma questão de também nos organizarmos entre pai e mãe, os dois conseguimos resolver a situação. Ó Sílvia, portanto, aí pelo meio está um adolescente, não é? Neste momento são 3. Pronto, acredito. Como é que é, porque cada um deles tem as suas particularidades, os seus feitios e a sua forma de estar, não é? Como é que se consegue gerir estas várias faixas etárias, não é? Numa família numerosa? Porque lá em casa certamente devem estar a questionar, uma coisa é eu ter um filho com uma diferença de 2 aninhos, 3 aninhos, 1 aninho, outra coisa é ter aqui várias gerações, não é? Portanto, com diferentes necessidades, atenções, gostos, exatamente. Como é que se faz aqui esta gestão? Poderem fazer, por exemplo, nós temos essa questão em relação à noite de filmes, porque nós temos uma noite semanal que é a noite do filme. E então chegámos à conclusão que para não haver grande chatice, cada um de nós escolhe um filme por semana. Portanto, temos 1 mês e meio de filmes escolhidos quase. A bebé ainda não escolhe. Mas, por exemplo, tivemos que pôr alguns limites. Não podem ser filmes muito violentos. Portanto, normalmente tudo que for acima dos 16 não é permitido na noite de filme. Mas neste momento também já tentamos que tudo o que seja menos de 4 não seja permitido da noite de filme, que é para haver esta uniformidade, não é? Exatamente. E que todos sejam felizes e gostem do filme que foi escolhido. Pronto, e é por exemplo, uma das formas de fazermos algumas concessões de modo a conseguirmos englobar toda a gente. Mas isto às vezes de termos, assim, os filhos estão com idades tão díspares, o que acho que acaba por ser mais complicado e que se calhar as outras famílias não haverá, quando têm assim filhos, como eu chamo, são os filhos escadinhas, que são assim de 2 em 2 anos, e os meus não, os meus têm diferença de idades
Um tem 4 e depois o outro tem 6, eles têm 10 entre eles, na questão dos rapazes, e acaba por ser, por exemplo, eles não terem os mesmos amigos, não têm os mesmos gostos, não têm, há muita coisa que não têm em comum, a não ser o facto de serem irmãos. E também a questão da experiência, não é? Porque há 20 anos atrás nós estávamos num contexto de sociedade completamente diferente, não é? Hoje em dia temos os tablets, as tecnologias, as redes sociais, quer dizer, isto tudo também para o contexto familiar, também tem que haver uma preparação na parte educacional do desenvolvimento das crianças, não é? Eu era uma mãe muito má. Os meus filhos podem atestar, o meu filho mais velho pode atestar isso, porque eu, por exemplo, com ele nunca o deixei jogar antes de ter 6 anos. Ele não sabia, e mesmo depois de ter 6 anos, eu acho que ele só teve PlayStation aos 10. Portanto, e nem era PSP, era PlayStation para a família. Portanto, e os outros já foram usufruindo das coisas cada vez mais cedo. Quanto mais telemóveis e essas coisas, não é? Nós ainda somos maus nos telemóveis. O que tem agora 14 só teve telemóvel quando foi para o 7º ano, e agora o de 10 teve sorte, tem agora no 5º, mas tem daqueles modelozinhos com teclas. Que o objetivo do telemóvel é contactar com os pais, não é estar perdido nos Facebooks e nos Instagrams, que pessoalmente não. Os meus filhos antes dos 13 anos, como não é permitido, certo, também não lhes é permitido a eles, não têm. Pronto. E em termos dos perigos, da questão das redes sociais, no ambiente escolar também, porque temos ali uma faixa etária, não é? Dos 14, 20, portanto já são coisas diferentes, os gostos, os interesses. Como mãe, e neste caso também a própria família em si, como é que consegue controlar estes perigos que hoje em dia existem, não só da sociedade em geral, mas principalmente com a questão dos conteúdos que passam nas redes sociais, o que é que eles colocam, o que é que eles veem? Conte-nos um bocadinho a sua experiência, Sílvia. Lá está, eu sou má. E os meus filhos só tiveram direito a computador no quarto a partir dos 18. Okay? E as pessoas podem dizer, mas isso é muito mau. E depois pode ser muito mau, mas é assim, para já os quartos servem para dormir. Certo. E eu acho que se as pessoas tiverem o computador no quarto, quer queiramos, quer não, todos nós já fomos adolescentes e sabemos que vamos tentar fazer aquilo que não devemos. E então sempre achámos que não era necessário. Não quer dizer que às vezes não o levem. Têm os portáteis. Claro. E podem às vezes, precisam trabalhar, querem falar com um amigo ou não sei o quê, podem. Mas à noite os computadores descem e dormem na sala sossegadinhos. Muito bem. Pronto. É claro que eu já não vou exigir isso do meu filho mais velho, que já está na universidade. Neste caso ele tem mesmo que aprender. Era como se ele estivesse fora de casa. Claro, exatamente. Ele faria o que quisesse, depois terá que sofrer as consequências na manhã seguinte, com as opções que faz, desde que não incomode, porque eles partilham o mesmo espaço, embora sejam quartos diferentes, os vizinhos são os manos. Portanto, desde que ele não acorde os irmãos, está tudo bem, é o reino dele. Mas pronto, os irmãos não lhes é permitida essa questão. Sílvia, e como mãe, como mulher, sei que foi professora, não é? Professora de inglês. Inglês e alemão. Exatamente. Conte-nos aqui um bocadinho a sua dificuldade mediante a diferença das 3 faixas etárias dos filhotes que tem. Qual é a sua maior dificuldade em cada uma das suas faixas etárias? Como mãe ou como ex-professora? Como mãe, neste caso como mãe, para já. É assim, eu acho que a adolescência é uma grande dificuldade, porque é um jogo, eu gosto muito dos meus filhos, eu sei que os meus filhos no fundo gostam muito de mim, mas é um jogo ali de esticar a corda, eles precisam de esticar a corda porque faz parte do desenvolvimento e eu preciso de lhes pegar na corda e dizer assim, agora não, já chega, já levaste aí mais um bocadinho, agora volta para aqui. Portanto, é um bocadinho, a adolescência é um bocado desafiante e é um bocado, eu acho que é quase um jogo entre os pais e os filhos, de modo a mostrarem até onde é que podem ir sem se magoar. É claro que às vezes magoam-se e também faz parte do processo, às vezes só aprendemos quando batemos com a cabeça. Ainda continua a ser, segundo muitas pessoas, a melhor forma de aprender, não é? Eu acho que a responsabilização é muito importante, porque eu não tanto, mas o meu marido diz sempre, há 2 opções e vocês é que sabem a que escolhem e depois têm que sofrer as consequências de acordo com elas. Claro. E não somos os pais, muitas vezes, que somos os que vão dar as consequências. As consequências são coisas naturais. Não me apeteceu estudar.
se calhar no teste seguinte não vamos ter boa nota. Pois não se pode queixar. Depois ficamos zangados, porque os meus filhos também gostam de ter boas notas. E depois se não têm, porque nós lá em casa não, eu sei que há pessoas que não concordam com isto, mas foi uma opção nossa na altura, foi os nossos filhos têm a mesada, mas depois recebem prémios quase, não é prémios de mérito, mas se tiverem boas notas, recebem uma espécie de um incentivo, porque são estudantes, se aquilo correr bem, é como os prémios de mérito nas empresas, se houver lucro. É uma estratégia. Pronto, foi a estratégia que usamos. E eles gostam de receber o dinheiro e gostam de ter boas notas, porque eu acho que o ser humano é naturalmente competitivo. Não é que não incentivemos tem que ser o melhor aluno, não, tem que ser o melhor que podem ser. Naquilo que podem ser e naquilo que melhor podem fazer, não é? No futuro também. Exato, portanto, e eu acho que aqui o jogo é eles tentarem ser melhores do que aquilo que foram no teste anterior ou no ano anterior, ou assim, mas tem que ser eles, porque é uma coisa que eu também não faço. Eu não me meto, a não ser que eles precisem mesmo de ajuda e que peçam, eu não vou estar a trabalhar com eles. Certo. Acho que é... Ensiná-los a pescar, mas não pescar. Não, e depois porque como professora depois tenho medo de ser chata demais, no sentido de, então e não sabes isto, e já não devias saber. e uma coisa é precisarem de ajuda para perceber aquilo que não perceberam na aula ou não apanharam, outra coisa é estar ali em cima deles a ver se estão a fazer tudo bem. É para isso que servem os professores da escola. É verdade. E Sílvia, por falar nesse tema, tem saudades do ensino? Tem saudades de estar ao pé dos seus alunos, de poder ensinar? Tem saudades? Eu tenho saudades de estar com pessoas às vezes. Gosto de ensinar, mas eu fui professora há muitos anos no ensino superior e eu tenho às vezes algum receio, porque às vezes perguntam porquê é que tu não vais dar aulas? Ou novamente. Pronto, já porque agora tenho uma bebê de 2 anos e é essa a minha preocupação. Depois porque eu quero acompanhar os meus filhos e os horários de pessoas às vezes não são compatíveis. Principalmente se não, pronto, se estiverem a trabalhar em ATLs e afins, é complicado. Mas depois eu dei aulas muitos anos a adultos, porque eu estive no ensino superior durante 12 anos. É muito tempo. E eu às vezes penso assim, e eu gostava muito, porque normalmente quem está no ensino superior gosta do que está a fazer e está motivado. E eu às vezes penso, se eu voltasse agora ao ensino e fosse, se calhar, a uma turma de 7º e 8º ano, não sei até que ponto eu iria ter saudades. Estar preparada, não é? Para aqueles desafios todos agora. Eu acho que era giro, porque eu gosto de estar com os miúdos e acho que é um desafio. Mas é muito... O meu marido é professor, a minha cunhada é professora, a minha mãe é professora, e então eu sei que, por exemplo, em termos burocráticos é complicado, às vezes são muitos meninos na turma, para línguas eu acho que também é muito complicado, temos 30 alunos numa aula, inglês neste momento acho que são 2 aulas por semana. É muito exaustivo, não é? Não deixa de ser trabalhoso, mas acaba por ser também muito exigente, digamos assim. E não sei até que ponto é que, pronto, eu sei que a matemática é muito importante, mas o inglês não é importante, por exemplo. Agora puxando a brasa à sardinha, porque queremos que os alunos falem bem, mas depois não temos hipótese de que com 20, 30 alunos numa sala, como é que nós pomos os alunos a falar? É verdade. Pronto, e então para mim é assim, sim, gostava, mas se calhar gostava mais de coisas tipo one-on-one ou turmas pequeninas, pontuais. Também já dei aulas numa universidade sénior, por exemplo, e adorei, achei giríssimo. Que é completamente diferente, estamos a falar aqui de uma realidade... Mas são poucos e são altamente motivados. E dedicam-se, não é? Portanto, e questionam e procuram, também é um público muito interessante. Eu gosto de alunos que estejam altamente motivados para aprender. Claro. Sílvia, temos aqui outra questão muito interessante, que hoje em dia a maior parte das pessoas saem dos grandes centros urbanos, portanto, e vão maioritariamente para o campo. No caso da Sílvia, também temos esta particularidade que saiu do campo e veio para a cidade, nomeadamente aqui para a zona do Oeiras, se não estou em erro. Sim. Esta mudança, porquê? Olha, por questões económicas, basicamente, digamos que foram questões profissionais, mas questões económicas. Tanto eu como o meu marido somos professores e, para quem não sabe, porque criticam-se muito a classe dos professores, mas um professor, para conseguir ficar no quadro de escola, por exemplo, no caso do meu marido, foram quase 18 anos a dar aulas. É uma vida inteira.
Pronto. E então eu às vezes brinco, porque as pessoas achavam na altura, quando nós nos casávamos, que devíamos esperar até alguém estar no quadro de escola. Portanto, eu às vezes brinco, ok, passados 18 anos podia vir o primeiro. Pois, exato. Bem, podiam esperar, não é? Podíamos esperar à vontade. Pronto, e aqui pronto, acabámos por vir para cá porque onde estávamos, nem sequer estava em quadro de zona pedagógica. Para quem não sabe, um quadro de zona pedagógica é uma, por exemplo, aqui em Lisboa, que foi, na altura o meu marido veio para cá em QZP, podia ir desde quase Mafra até Setúbal. Ainda é bastante. Um QZP ainda é bastante. Sim. Mas nós, na altura, o meu marido nem sequer estava em QZP. Portanto, lá. E eu também não estava, já não estava no Politécnico, portanto, a hipótese aqui foi ver se conseguíamos realmente estabilizar em termos económicos e ter, pelo menos em setembro, um ordenado. Certo. Porque, para quem não sabe, o contrato acaba e depois há ali um período em que a pessoa não sabe se vai ficar e se vai haver ordenados. Estas incertezas que os professores certamente que estão aí desse lado se devem identificar, não é? Pronto, também as coisas estiveram a mudar, agora estão a tentar cada vez mais que os professores fiquem em QZP, em quadro de agrupamento, que acho que já é uma ajuda para que a classe dos professores possa estabilizar. Claro. Pronto. E na altura então demos o salto, sabíamos que aqui havia a possibilidade de ele ficar estabilizado, tínhamos também aqui casa de família, portanto para nós era fácil vir para cá. Na altura foi ótimo porque ficámos em Queluz e ele ficou em QZP, mas ficou mesmo em Queluz, dava para ir a pé. Pronto, e depois a seguir entrou em quadro de agrupamento na zona de Massamá, portanto também estava pertinho. Muito bem. Estão arrependidos ou não, de todo? Não, de todo, porque temos 2 filhos músicos, um já está na Escola Superior de Música e o outro depois, eventualmente, se tudo correr bem, e se ele continuar com esse desejo, também quererá ir para lá. E quer queiramos, quer não, depois de ter os filhos a estudar no ensino superior, poder estar aqui também é bom. E também nunca é tarde, isto para passar a mensagem lá para trás, lá para casa, peço desculpa, que nunca é tarde para mudarmos, não é? Seja de um lado para o outro, seja começar uma vida profissional completamente nova e por vezes completamente diferente do que tínhamos até então. E até mesmo ser mãe pela primeira vez depois dos 40. Não foi bem o caso da Sílvia. A Sílvia foi mãe aqui na faixa dos 20 e depois na faixa dos 40, não é? Mas lá para casa ainda há muitas mulheres, ai meu Deus, estou a chegar aos 40, ai meu Deus, já tenho 40 e agora vou ser mãe, agora né, com esta idade já estou velha, já não tenho paciência. E as pessoas já dizem todas, não, agora com essa idade não é para ter filhos, isso é para ser avó. Mas é verdade, eu lembro porque eu fui agora mãe pela 4ª vez aos 42. Para mim é um mundo novo porque eu tenho 3 rapazes, não é? E agora aos 42 veio a menina. Foi para fechar o ciclo. Fechou o ciclo, mas era o António. Nós pensávamos que ia ser o António até me dizerem que não era o António. Mas para mim é um mundo novo porque as meninas não têm... Pelo menos aquilo que eu estou a experienciar com ela é muito diferente daquilo que tive, a experiência que tive com os irmãos. É mais tranquilo ou nem por isso? Nem por isso. Pois, bem parecia. Mas tem uma atração por rosas, fios, batons, pronto, tudo que é assim mais giro, ela vai logo buscar e adora. Aqui a questão da experiência, portanto, é nova. A energia que é diferente. Eu fui mãe primeiro aos 25, depois fui mãe aos 31, aos 34 e agora aos 42. E 43, porque já nasceu aos 43. Pronto, há que dizer que eu, nos 2 primeiros, tinha uma energia enorme. Eu, com o primeiro, estava a fazer o mestrado, o meu marido estava a fazer o mestrado, estávamos a trabalhar a tempo inteiro e tudo se fez. Também o tempo era diferente. Há 20 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos os bisavós presentes na nossa vida, portanto, os meus filhos conseguiram estar com os bisavós. Receber um miminho, não é? Mesmo a tomar conta, o meu mais velho só foi para a creche aos 2 anos, porque entre nós os 4, eu, a minha mãe, a minha avó e o meu pai e o meu marido, conseguíamos fazer horários compatíveis. Muito bom. E foi ótimo, pronto, porque ele foi um primeiro filho, um primeiro neto, um primeiro bisneto. Primeiro em tudo. Primeiro em tudo, altamente desejado. E pronto, e que, por exemplo, os outros já não tiveram tanto essa hipótese.
Agora, por exemplo, nasceu a bebê, mas a minha mãe ainda dá aulas. Que giro, que engraçado. Por isso, a experiência já é um bocadinho diferente. Claro. Mas pronto, se tudo correr bem, também há de se reformar em breve. Pronto. Mas em termos depois, assim, diferenças para mim. Olha, a gravidez foi ótima. Estávamos em pleno Covid e eu passei a gravidez toda fechada em casa. Portanto, foi muito relaxante. Muito bom. Tive teleconsultas. Ou seja, não teve que se deslocar para lá nenhum. As ecografias, nem foi, apesar de ser já assim uma mãe depois dos 40, já não se diz gravidez geriátrica. Exato. Mas ainda há quem brinque que é. Pronto, mas foi tudo muito calmo e não houve complicações, tive essa sorte. Mas sabe que a Sílvia, por falar nessa questão das teleconsultas, nós na BB Arc 7 também temos essa particularidade. E, aliás, isso nasceu muito pela necessidade das mamãs, que foram mamãs em plena pandemia, porque não havia, digamos, informação a nível também a parte da psicologia, terapeutas de sono, enfermeiras. Então nós também colocámos essas particularidades, especialidades na própria plataforma. Portanto, se na altura em que a Sílvia foi a mamã já tivesse conhecido a BB Arc 7, certamente já iria ter as nossas consultas. Mas pronto, foi fazer aqui um à parte. Não, mas é bom saber, foi muito... pronto, que essa parte por acaso eu andei a tentar analisar, mas não vi tudo. Mas é interessante porque eu acho que não só devíamos ter aprendido isto das teleconsultas, por exemplo, eu acho que é uma coisa a continuar, teleconsultas e todo o trabalho, até o próprio trabalho em casa, tal e qual. Para quem quiser e para quem se senta bem, ou, por exemplo, só encontrarem 2 ou 3 dias por semana no trabalho, acho que a qualidade de vida também melhora. Imenso. Aliás, a maior parte das empresas, muitas ficaram um bocadinho com esse tipo de sistema, não é? Não só pela questão dos custos, mas também pelo próprio bem-estar dos próprios trabalhadores, não é? Que por cada vez mais, para as pessoas também estarem bem, também têm que estar bem no seu contexto a nível pessoal, não é? E, portanto, o facto de o mundo online vai, de facto, mesmo para ficar em todas as vertentes e poder ser útil em todas as áreas, portanto, e o caso da Sílvia foi mesmo nesse sentido. Portanto, o facto de ter tido as teleconsultas naquela altura ajudou certamente. Eu sou sincera, as pessoas ficaram, pronto, esta questão do Covid foi muito complicada, mas em termos da gravidez ajudou-me a não ter nenhum problema, por exemplo, por causa do stress, de andar a correr com os filhos para a escola de um lado para o outro. Estávamos todos fechados em casa e correu bem. Depois, na altura em que eu precisei de começar a andar assim mais a pé, foi o verão. Foi ótimo. Foi ótimo. Pronto, em termos de gravidez correu muito bem. Não houve nenhum problema maior por ter mais de 40 anos. E eu penso que é muitas vezes a preocupação de o que é que me acontece se eu for mãe depois dos 40, os problemas que daí possam advir. Eu penso que hoje em dia os nossos 40 já não são os 40 das nossas avós. Exato, que às vezes nós até olhávamos para as fotografias, ai meu Deus, com 40 anos, mas será que eu estou assim agora com 40 anos, não é? Exatamente. Embora eu tenha, com licença, a minha bisavó foi avó aos 42, foi mãe aos 42. Também, na altura. Já tinha tendência. Já. Mas a minha mãe foi avó aos 45. E, por exemplo, agora como se fala muito cada vez mais, há famílias que fazem os tratamentos para engravidar, porque a sociedade mudou por completo, a alimentação mudou, os ritmos mudaram, os hábitos mudaram e, portanto, cada vez mais há casais a fazerem tratamentos para engravidar. E, por vezes, muitas destas mulheres também sentem uma pressão muito grande da questão dos 40, não é? Portanto, e será que depois dos 40, mesmo que eu consiga engravidar, eu vou dar conta do recado, que é mesmo assim? E, pelo testemunho da Sílvia, perfeitamente natural e aceitável ser mãe depois dos 40. Segundo consta, pelos vistos agora aos 55 também se consegue ser mãe na boa. Pois, é verdade, também já ouvimos dizer, portanto isto nunca é tarde, até porque nós precisamos cada vez mais de bebés, de crianças, são elas que nos dão a alegria, que fazem colorir os nossos dias, não é? E portanto aprendemos muito com elas, ao contrário daquilo que nós às vezes pensamos que nós é que ensinamos tudo, mas não, elas é que nos fazem ensinar a nós muitas
situações, e ser mãe aos 40 é completamente normal, como ser mãe aos 20 ou aos 30. O que importa é o amor e a dedicação que se possa dar, não é, Sílvia? Eu até acho que se calhar aos 40 acabamos por ser, para já, mais maduros do que éramos aos 20. E depois também se calhar temos uma vida mais estável, porque aos 40 tendencialmente já há uma vida mais estável do que a pessoa aos 20 tem aos 20. Eu tenho várias amigas que têm agora 20 e muitos anos, início de 30, e ainda não têm a sua vida estabilizada, porque ainda existem aquelas questões dos contratos temporários, etc. E a pessoa também, é difícil estar a fazer planos de aumentar a família sem saber o dia da manhã. Claro. E isso para mim, pronto, entristece-me. Ainda não conseguirmos em termos laborais. Há duas coisas que me entristecem, que é a questão dos horários, que eu acho que em Portugal, eu já tive esta discussão esta semana na parte do Facebook, porque querem aumentar as horas que as criancinhas podem estar na escola. E eu sinceramente não acho que o caminho seja por aí. Eu acho que sim, a escola deve dar alguma resposta, mas acima de tudo as entidades laborais é que devem dar a resposta, e a resposta não pode ser os pais ficarem a trabalhar até tão tarde. Exatamente, até porque uma criança, seja ela em que fase esteja no seu desenvolvimento, precisa dos pais. A escola, digamos que é um complemento à educação que é dada pelos pais, não é? Sim. E, portanto, o objetivo da escola é ensinar. Exatamente, tal e qual. Os pais é amar e educar. Tal e qual. Cada um com o seu papel. Cada um tem o seu papel. E não podemos pedir à escola que eduque os nossos filhos. Não podemos. E depois não podemos pedir à escola que eduque os nossos filhos da forma como nós queríamos que eles fossem educados. Porque a escola é generalista e deve educar deve ter as regras como deve ter para todos. Mas depois há coisas que são os pais que têm que decidir. Claro. E não podem impor à escola. E já muito fazem os professores, os educadores, os cuidadores, portanto, já muito conseguem eles fazerem, porque só o facto de ficarem uma série de horas todos os dias com os nossos filhos, portanto, só isso não tem preço. Sílvia, sim. Lá para casa, hoje vamos ficar por aqui. Acho que o tema foi muito interessante para esclarecer aqui algumas dúvidas, tirar aqui algumas ideias de alguns mitos que se criam das famílias numerosas, que não se consegue, nada disso. Portanto, se está a pensar em ser mamã, depois dos 40, avance. Portanto, tem aqui o testemunho da Sílvia, que é perfeitamente natural e normal, e vai dar sim conta do recado. Sílvia, muito obrigada por ter estado connosco, por ter feito esta partilha que foi muito, muito positiva. Esperemos em breve também falarmos de outros temas ou de outros capítulos. Aí em casa, já sabem, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem cá em baixo nos comentários do podcast da BB Arc 7 e já sabem, acompanhem o nosso canal e sigam as novidades. Até já!